Olá, meus irmãos, que a paz seja convosco, amém? Hoje a gente vai estar falando de um tema muito legal mesmo, que é os efeitos da santificação na vida de uma pessoa. E antes de começar a falar, eu não quero me alongar muito, antes de começar a falar, eu queria pedir a sua colaboração, que você pudesse estar se inscrevendo no canal, que você pudesse estar nos ajudando a aumentar o hype do canal, porque quanto mais inscritos, maior o hype e em compensação, a gente consegue alcançar o máximo de pessoas possíveis. Não estamos aqui por dinheiro, nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Nós estamos aqui para falar do amor de Deus. E quanto mais pessoas souber do amor do Senhor, o quanto esse Senhor é amoroso para conosco, é melhor. Então eu queria pedir a sua colaboração, se inscreve, deixa o like e que Deus possa te abençoar de uma maneira tremenda. Então vamos lá, o efeito da santificação. Quais são esses efeitos? Para a gente começar a entrar em cima desses efeitos, nós precisamos olhar para a vida de dois homens de Deus. Um se chamava Eli, o outro se chamava Zadok. Eli era um homem de Deus, sacerdote de Deus. Porém, Eli tinha algumas coisas na vida dele que acabaram gerando um rastro de destruição gigantesco. Ele era responsável pelo santuário, ele era responsável pela santidade do povo de Israel, mas os filhos dele não foram disciplinados por ele. E os filhos dele acabaram quebrando o vínculo de santidade que havia entre o pai, o povo e Deus. E foi tão devastador que isso trouxe para a vida de Eli morte, destruição, perda de ministério, perca de chamado e morte espiritual na sua descendência. E é complicado quando você começa a analisar a história de Eli, porque o principal erro de Eli foi não ter disciplinado seus filhos. Seus filhos quebraram o vínculo da santidade, ele não disciplinou, permitiu que isso continuasse se perpetuando no meio de Israel, e Deus precisou intervir. E Deus ele lança uma sentença sobre Eli, dizendo, olha, a partir de hoje, tu vai ser arrancado do ministério, tu vai ser arrancado do sacerdócio. Aqueles que não morrerem vão mendigar. E assim acontece ao longo da história. A primeira coisa que acontece no meio de Israel, a arca é tomada. A arca era o símbolo da presença de Deus. Quando a arca é tomada, ele cai e morre. Quando ele cai e morre, a sua nora sabe disso, entra em trabalho de parto e morre também. Ou seja, começa a ter uma linha de mortes. A morte entra na vida de Eli. A morte entra no ministério de Eli. A morte entra na família de Eli. Olha só os efeitos da quebra da santidade. Então Eli ele começa ali até a degeneração da sua descendência. E isso vai terminar em um outro sacerdote chamado Abiatar. Abiatar esteve ao lado de Davi, ajudou Davi em tudo que ele empreendeu. Foi um dos sobreviventes da chacina de Saul, quando Saul matou 85 profetas, através de Doeg. Ele foi um dos sobreviventes e Davi colocou ele do lado dele e disse, olha, porque Davi se sentiu culpado pela morte dos 85 profetas, porque de certa forma, se Davi não tivesse ido lá, os profetas ainda estariam vivos. Então, Davi se sente culpado, coloca Abiatar do lado dele e então ele fala o seguinte, olha, a partir de agora fica do meu lado, porque aqui tu estarás salvo, mesmo que está atrás de ti, está atrás de mim também. Então aqui do meu lado você estará salvo. E acontece que Davi consegue protegê-lo. Mas lá na frente, quando Salomão é escolhido para assumir o trono de Israel, acontece uma conspiração. Adonias tenta tomar o trono, não consegue tomar o trono. E Adonias tinha dois apoios. Um apoio político, que era o apoio do general do exército, e o apoio religioso, que era uma força poderosa na época, que era o apoio de Abiatar. Então, Salomão, sabendo disso, decreta uma sentença sobre Abiatar. Abiatar corre para as pontas do altar, um dos maiores pedidos de misericórdia
Mas Salomão, sabendo que aquilo ali era apenas lágrimas de crocodilo, ele retira ele da ponta do altar e então finaliza o ministério de Eli. Ali é finalizado o ministério de Eli, ou seja, Abiatar era o último descendente de Eli. A palavra de Deus se cumpre em Abiatar, alguns anos, muitos anos na verdade, né, depois. Então, para você ver que a palavra de Deus não caiu por terra. Mas existiu um homem chamado Zadok, que vem da linhagem de Finéias. E esse homem é estabelecido, Deus faz uma promessa para ele. Faz uma promessa dizendo que aquele sacerdócio seria estabelecido para sempre. Por quê? Por causa da fidelidade dele, por causa da santidade, do zelo que ele tinha com a obra de Deus. Zadok é uma das pessoas que, quando Deus ordena, ele cumpre. E ele vê, por exemplo, ele vê o exemplo de seu pai, quando houve uma revolta no meio do povo de Israel, e o seu pai foi uma das pessoas que interviu a mando de Deus, executando aqueles que eram pecadores, aqueles que haviam se rebelado. E Deus olha para essa pessoa, estabelece esse sacerdócio perpétuo e declara bênção sobre a vida deles, sobre a vida do seu antecessor, do seu antepassado, na verdade. E ele, observando aquela história, ele também cumpre as mesmas coisas que foram feitas naquela época, ele faz. E Deus também o abençoa. Tanto que Deus diz que os filhos de Zadok, ou seja, aqueles que cumprem, obedecem, estabelecem a lei do Senhor na sua vida, têm zelo pela lei do Senhor, primazia em cumprir os mandamentos do Senhor, os filhos de Zadok, está escrito na Bíblia, terão um lugar especial dentro dos átrios do Senhor, dentro do templo do Senhor, do templo que ainda está por vir. Terá um lugar especial, ou seja, um lugar de habitação totalmente diferenciado. Então, para você que guarda a santidade, que guarda os mandamentos do Senhor, que guarda a palavra de Deus dentro do seu coração e cumpre, existe um lugar especial dentro das tendas do Senhor, dentro do templo do Senhor, o templo do próprio Deus, o templo que ainda há de vir. Você tem um lugar especial para você que guarda a santidade, que guarda a aliança, que cumpre com os seus deveres sacerdotais. Hoje a Bíblia nos chama de sacerdotes reais, nós somos sacerdotes, todos nós. E a Bíblia ainda vai além. A Bíblia diz que os filhos de Zadok comerão a mesa do Senhor, da gordura do Senhor. Ou seja, comer a mesa do Senhor, comer da gordura, do prato do Senhor, é algo que excede o nosso entendimento. Talvez um dia eu traga a explicação do que isso quer dizer, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu quero te dizer o seguinte: além de você ter um território no céu totalmente diferenciado, você vai ter um espaço à mesa de Deus. E isso só para aqueles que guardam a aliança e a santidade. Não seja como Eli. Ele comungou com o pecado. Ele aceitou o pecado. Você não pode aceitar o pecado. Muito pelo contrário, você não pode. Você que é líder, você que não é líder, chegou o momento da gente ver como é que está a nossa vida espiritual e procurar entender que sem santidade é impossível agradar a Deus. Deus, ele quer ser agradado. Deus, ele simplesmente não deseja que você se desvie do caminho, da rota que ele trilhou para a sua vida. E ele te faz duas promessas maravilhosas. Uma é de um território diferenciado no céu. A outra é de você comer ao lado dele, na mesa dele, da comida que ele come, das gorduras do Senhor. São profecias, são promessas maravilhosas para a vida nossa. Nós devemos focar nela. Talvez hoje você possa estar caído, você está recebendo as consequências do seu erro, do seu pecado, mas saiba que Deus, ele ama o recomeço e é o momento de você recomeçar e ter uma vida de santidade. E eu quero te dizer por que Deus ama o recomeço. Lembra de Moisés? Moisés, quando ele sobe a primeira vez no monte, que ele traz as tábuas, ele quebra aquelas tábuas, isso bem resumido, né? Ele quebra aquelas tábuas, o povo se rebela e tudo. Moisés desce normal.
Moisés desce totalmente normal. Mas a segunda vez que ele sobe, que ele restaura a aliança do povo, que ele escreve as tábuas com o próprio dedo, ele desce com o rosto resplandecente. E isso quer dizer algo interessante para mim e para você. Deus ama o recomeço, quando nós recomeçamos a nossa vida. E para você que está caído hoje, não é tarde, você ainda pode se sentar na mesa do Senhor e ter um território especial. É necessário que você apenas comece a ter aplicação dentro da santidade. Não deixa que Deus estabeleça juízo sobre você. Não deixa que Deus estabeleça o juízo que foi estabelecido na vida de Eli. Que o seu ministério venha a morrer, que a sua família venha a perecer, mas que você possa mudar de atitude hoje, buscar os caminhos da santidade. Para você que tem compromisso com a santidade, permaneça firme, permaneça fiel, porque a palavra de Deus disse: permaneça fiel e dar-te-ei a coroa da vida. Além de você se sentar à mesa do rei de uma maneira diferente de todos os demais, além de você ter um território especial no céu, você ainda vai receber uma coroa na sua cabeça. É algo maravilhoso para aqueles que guardam a fidelidade e a santidade. Então, para o vídeo não ficar muito longo, porque esse é um tema muito complexo e muito amplo, esses são os efeitos da santidade. São vitórias, conquistas, tanto aqui na terra como lá no céu. É muito interessante, são poucas as promessas de Deus que elas se cumprem dentro das duas esferas, a esfera terrena e a esfera celestial. São poucas, não são muitas. A maioria das promessas de Deus está focada em te abençoar aqui na terra. 40% mais ou menos está focada no que vem lá de cima. Por quê? Porque você precisa ter uma vida abençoada aqui na terra para que você saiba quem é Deus, para que você testemunhe de quem é Deus, para que as outras pessoas possam alcançar salvação através daquilo que Deus está fazendo na tua vida. E a fidelidade é uma das coisas que vai te levar a caminhos de vitória. O povo de Israel, eles têm um lema bem interessante. Eles dizem que a fidelidade é o caminho do sucesso. E de fato é verdade. Quando você é fiel a Deus, Deus abre todas as portas que precisam ser abertas na sua vida. Mas para isso você precisa ser fiel, para isso você precisa ser santo. Então era essa a mensagem que eu queria te trazer. Queria pedir que Deus ele possa derramar santidade sobre você, porque é o Senhor que santifica, mas nós devemos ter as nossas atitudes de homens santificados. E que a promessa feita para Zadok se cumpra em você também. E que você seja um dos filhos de Zadok, herdeiro de um território especial no céu, comedor da mesa do Senhor, da gordura do Senhor, e que o Senhor possa te abençoar com maravilhosas bênçãos. Que Deus seja sempre contigo, que a paz seja convosco e que Deus possa te tornar um homem cada vez mais santo, uma mulher cada vez mais santa, no nome de Jesus. Amém.